Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nessa segunda-feira, dia 20 de abril, já estamos celebrando a segunda semana da Páscoa. Nós ouvimos o relato de Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos. A tradição fala que esse encontro foi à noite e tudo. E é muito importante nós ouvirmos toda aquela catequese que São João nos fala. O convite que Jesus faz a Nicodemos para ele nascer do alto. Ele que estava ainda conhecendo a fé cristã, conhecendo o anúncio do reino de Deus, da sua forma ele achava que era o nascer novamente, o nascer do ventre materno, na sua dimensão biológica. Mas, no entanto, aquilo que Jesus Cristo convidava Nicodemos a fazer é aquilo que nós fazemos há muito tempo, ou seja, passar pela experiência do batismo. Quando Jesus Cristo fala: quem não nasce, em verdade te digo, se alguém não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água do Espírito é ser batizado, é tornar-se filho e filha de Deus. Certamente muitos de nós recordamos aquela catequese batismal, onde nós, antes do sacramento, nós somos somente criaturas de Deus. E com o batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o perdão, o pecado que nós recebemos de Adão e Eva, a quem chamamos de pecado original, é apagado. Nós entramos dentro da igreja, somos acolhidos como membros efetivos e afetivos. Nós recebemos o nome de cristãos. Então, nascer da água do Espírito é assumir a identidade cristã. Deus, pelo batismo, muda a nossa essência. Ou seja, a partir daquele momento a nossa vida não é a mesma. Claro que o batismo por si só, ele não é um sacramento autossuficiente. Ele é o começo. Por isso que a catequese do batismo nos convida à continuidade, ou seja, a compreendermos que o batismo é somente o primeiro sacramento e que a família daquela criança, daquele jovem, daquele adulto que recebeu o batismo deve ajudá-lo a progredir na fé. Por isso que é fundamental que aqueles que levarem seus filhos ao batismo escolham bons padrinhos, pessoas sobretudo de testemunho cristão, porque esse testemunho é fundamental para que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto cresça na fé, amadureça na fé, se espelhe, tome seu padrinho e sua madrinha como referência. Então, é importante este dado, é importante visualizar isso. Depois de um tempo, aquela criança recebe a primeira comunhão, depois torna-se adolescente, recebe o crisma, depois de adulto vai receber algum sacramento de serviço, ou matrimônio, ou a ordem. Tem os sacramentos que eles são mais contínuos, como a própria Eucaristia, como a própria penitência, a unção dos enfermos, que a gente pode receber com certa frequência também. Enfim. E sacramento é sempre sinônimo, sinal da graça de Deus diante de cada um de nós.
Logo, nós podemos e devemos acolher. Jesus Cristo, no Evangelho, é muito claro: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, a partir daí, Deus nos apresenta uma concepção que às vezes nós temos dificuldade de compreender, que nós não somos somente carne, nós não somos somente corpo, mas também nós temos uma alma, um espírito. Nós temos as duas dimensões. E é importante que a gente cuide de cada uma delas. Se às vezes nós vamos para o médico e cuidamos da saúde do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, do nosso sangue, do outro lado é importante também que a gente se permita viver bem a nossa fé, para cuidar da nossa alma, da nossa salvação. As duas caminham juntas na mesma realidade, porém o cuidado é diferente e tudo. Então é importante que a gente zele, cuide, ame. E não custa nada nós lembrarmos a palavra do Antigo Testamento, Gênesis, e também a fala de São Paulo. O Gênesis nos fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E São Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se fisicamente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se o Espírito Santo habita o nosso coração, logo nós devemos cuidar tanto do nosso ser na sua dimensão corporal como na sua dimensão espiritual. E Jesus Cristo concluiu essa leitura de forma muito interessante. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído. Ou seja, o vento é sempre sinônimo da ação do Espírito Santo de Deus. Logo, nós devemos também deixar ser conduzidos por esse Espírito. Por quê? Porque é Ele que anima a nossa fé, a nossa vida, a nossa missão. Nesse tempo que nós estamos de quarentena, resguardados em nossa casa, ou até mesmo obrigados por questões de trabalho, obrigados por questões de saúde, estarmos trabalhando, né? Tantas pessoas da paróquia são pessoas que da dimensão da saúde, enfermeiros, médicos, enfim, pessoas que trabalham em hospitais, aqueles que estão enfrentando de frente ou aqueles que estão na retaguarda, né? Porque aqueles que estão em casa estão na retaguarda, mas aqueles que estão em frente também estão no meio da batalha. Então é importante que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo, ou seja, pedir sempre a sabedoria de Deus, para não ser levado pelo desespero, mas pela esperança, para não ser levado pelas más notícias que tantas vezes chegam nos nossos jornais, nos nossos celulares, nas nossas mídias, mas ser levado pela esperança. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, a Páscoa, o tempo não somente da esperança, mas da certeza da ressurreição. Então a gente é convidado a visualizar isso. Nós tivemos também uma primeira leitura, que nós não ouvimos, mas vocês podem e devem meditar, Atos 4, 23 ao 31, primeira leitura da missa de hoje, da liturgia de hoje, quando nós ouvimos o relato de Pedro e João, que libertados por ação de Deus, vão junto à comunidade cristã relatarem o seu testemunho. É muito bonita essa leitura, vale a pena meditar e refletir. Mas é interessante que ao final de tudo, onde eles recordam a vida de Jesus, onde eles recordam as dificuldades enfrentadas, eles fazem uma oração tomada de esperança, tomada de louvor, tomada de confiança em Deus. Como eu já disse outras vezes, a fé no princípio, a fé cristã, ela foi muito provada, exigida, cobrada, perseguida. E aqueles homens permaneceram firmes, orantes, confiantes, unidos, porque foram conduzidos pelo Espírito Santo. O final da leitura fala, quando terminada a oração, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, ou seja, é Deus se manifestando diante deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Peçamos ao Senhor a graça, que Ele enche o nosso coração das luzes do Espírito Santo, para não desanimarmos, mas pelo contrário, para nos fortalecermos diante dessa batalha humana e espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.